Muito bem. Então, hoje então nós vamos falar um pouquinho a respeito de que se tudo está pronto, entende? Então nós deveríamos então termos essa resposta individualmente, certo? Está tudo pronto comigo? E isso, entende, é aquilo, entende, que nós deveríamos ter a todos os instantes da nossa vida. E depois lá no final, então, nós vamos também então trazer uma informação. Eu não achei a citação do Espírito de Profecia, mas eu sei, entende, que essa citação existe, onde nós vamos então apresentar o que seria necessário exatamente para que um de nós possa dizer: graças a Deus, neste momento estou pronto. E nós sabemos, entende, que deveríamos responder sempre a essa pergunta: o que é que precisa acontecer para que de fato eu esteja pronto? Para que eu esteja colaborando, entende, nesta obra maravilhosa de vermos nosso Pai Celestial sair das acusações em que ele está lá sujeito, e que nós possamos então colaborar no sentido de que isto possa acontecer ainda nessa nossa geração. Muito bem. Sim, nós estamos também muito contentes com uma realidade, é que a mensagem de 1888 voltou. Então, como ela não vai voltar a terceira vez? Então, o maior sinal de que nós estamos, de fato, nos aproximando da volta de Jesus e que ela está eminente, está ele batendo a porta, é exatamente que esta mensagem veio novamente. Então, agora nós devemos nos entusiasmar, nós devemos nos dedicar tudo aquilo que nós pudermos, no sentido de que ela possa ser que ela possa atingir principalmente e primeiramente a mente dos nossos irmãos adventistas. E, através dos nossos irmãos adventistas, ela deve atingir o mundo inteiro, e ali ele vai se formar aquele grande exército, e esse grande exército vai poder abrir a porta para Jesus Cristo voltar, isto é, seguida a hora em que Deus Pai foi julgado pelo tribunal celestial. E nós sabemos, entende, que esta realidade ela está em processo, e nós agora verificamos que ela vai andar com velocidade, e essa é a fonte da nossa alegria, e no meio de todas as nuances, de todas as dificuldades, de todos aqueles atrapalhos entre que o inimigo de Deus está trazendo sobre a face da terra, mas nós sabemos de uma outra coisa: não é ele que está governando o mundo. Quem está governando o mundo é nosso Pai. E Ele está permitindo exatamente aquilo que é o melhor para toda a humanidade. Então, nós sabemos, entende, que qual é que é a nossa finalidade aqui nessa vida, é nós sermos uma testemunha, entende? Então, se nós pudermos dizer, entende, nesse instante de que nós estamos a caminho, já está ótimo, entende, porque diz que uma grande caminhada começa com o primeiro passo. E o primeiro passo que nós temos é no sentido de nós buscarmos a nossa comunhão com Deus intimamente a todo instante, procurando também ter todas as fontes de poder que Ele nos deixou agora à nossa disposição. E eu vou relembrar aquilo, entende, que nós tivemos vendo na última vez, porque seguimos aquele tipo de princípio que Ellen White recomenda da repetição. Nós devemos, entender, levar a nossa mente uma vez, duas vezes, três vezes, até que isso se solidifique como sendo uma, uma parte do nosso próprio pensamento. Então, Ellen White escreveu assim: precisamos estudar a espécie de motivos que nos levam à ação, estudá-los à luz da lei de Deus, a fim de que nós apercebamos de nossas deficiências. Então, nós devemos olhar os nossos motivos com esse objetivo, entende? De ver se tem alguma coisa lá entre que Deus pudesse, de vez em quando, não estar apreciando. Outra citação: não são os grandes resultados que obtemos, mas os motivos que nos levam à ação, o que pesa à vista de Deus. Esses são pensamentos de Ellen White que ela deixou registrada para nós e que são extremamente importantes. O que imprime, de fato, valor a uma ação é exatamente o porquê nós fizemos, o motivo, entende? A razão que nos levou àquela ação, é isto que fica registrado perante o nosso Deus. Então, nós poderíamos, então, aí, apenas frisando mais, entender qual é a finalidade da vida, o porquê que é que a gente vive, qual é, entende, que exatamente é o sentido da vida. Então, vemos agora, eu gostaria, então,
de ler aquilo que está escrito no livro de Coríntios 5, mas vocês vão entender que está inverso, tá? Entendeu? 17 para o 15, tá? Por causa que o raciocínio poderia ser também tomado do 15 para o 17, mas também do 17 para o 15 também dá para concluir, veja só. É assim, então, o apóstolo Paulo escreveu assim no 17. E assim, se alguém está em Cristo, e nós lembramos que nós estivemos fazendo uma dessas nossas preleções, e nós estivemos discorrendo sobre o que significa estar em Cristo, entende? E nós vimos que significa bem mais do que estar em íntima comunhão com Ele. Estar em Cristo tem a ver com o fundamento do cristianismo, do Evangelho Eterno, e a mensagem de 1888, ela não faz grande sentido se nós não compreendermos bem o que significa estar em Cristo. Então o apóstolo Paulo escreveu assim: e se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E por que ela é uma nova criatura? Exatamente porque, se ele está em Cristo, uniu-se nele a natureza humana com a natureza divina, que ela é ativada exatamente quando se aceita Jesus como o nosso Salvador, ou, em outras palavras, quando a gente diz que passou pelo novo nascimento. O novo nascimento é exatamente essa nova criatura. Então ele diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas. Eis que agora, é um novo homem. Porém, dentro da nossa natureza humana, nós continuamos exatamente da forma como nós éramos antes, e nós, de forma nenhuma, queremos descambar para o lado daquele fariseu que concluiu o seguinte: graças a Deus, não sou como os demais homens. Ele estava se comparando apenas com os homens, né? E já o publicano, ele foi mais feliz, ele estava se comparando com Jesus, e quando ele viu a pureza de Jesus, a santidade de Jesus, a grandeza de Jesus, ele disse: Senhor, tem compaixão de mim. E essa é a nossa atitude que nós sempre gostaríamos de ter diante da pureza do nosso Salvador. O 16 diz assim: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Então, o que significa conhecer alguém segundo a carne? Ora, conhecer alguém segundo a carne é nada mais, nada menos do que conhecê-lo apenas como um homem. Isso significa conhecê-lo apenas de acordo com a natureza humana pecaminosa, apenas como um homem. Sempre que aparece carne na Bíblia, quando ela se refere à natureza humana, ela nunca se refere à natureza do Adão antes da queda, sempre do Adão depois da queda. Então ele diz: agora, pois, assim que nós, de aqui em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, já não conhecemos mais o homem apenas como um ser humano apenas. E se assim conhecemos a Cristo segundo a carne, ou seja, se nós já chegamos a uma época, diz o apóstolo Paulo, a considerar Jesus Cristo apenas como homem, diz: agora já não conhecemos deste modo. E agora vem então aquilo que é a pergunta que nós fizemos no slide anterior. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, a finalidade da nossa vida deve ser exatamente viver por amor ao Pai. Amém? Muito bem. Agora, nós, que somos adventistas, estamos bem familiarizados com esta citação do Apocalipse 14:6, porque da primeira mensagem angélica, ele diz: temei a Deus e dá-lhe glória. E nós sabemos que temer a Deus significa exatamente aquilo que tem no livro de Provérbios, né? Diz que isto é o princípio da sabedoria. Mas temer a Deus, essencialmente, assim, em poucas palavras, tem a ver exatamente com temer ofendê-lo. Se nós temos dentro do nosso princípio, dentro da nossa consciência, dentro do nosso propósito, o firme desejo e a firme decisão de não fazer nada que seja ofensivo a Deus, exatamente aquilo que era aquele hino que diz: antes morrer do que pecar. A gente que tem esse tipo de decisão tomada na sua vida, ele exatamente é aquele que tem o temor a Deus, aquele que é o princípio da sabedoria, obviamente. E os adventistas têm, então, isto como um dos princípios norteadores da mensagem, norteadores do movimento adventista. Temei a Deus e dá-lhe glória. Então, nós vamos falar um pouco a respeito do dar-lhe glória. Tendo o temor de Deus
qual é que é, então, o principal papel nosso, a principal finalidade da nossa vida. Ou, em outras palavras, mas vivemos por quê? Qual é que é a mola propulsora da nossa vida? Se nós, então, formos buscar um norte para a nossa vida, ou uma resposta a essas perguntas, entende? A gente sempre vai acabar olhando para quem? Para aquele, entende, que de fato tem as respostas. Qual foi o alvo central da vida de Cristo? Ele vivia para fazer o quê? Entende? Qual é que era, entende, a principal razão dele estar fazendo as coisas que fazia aqui nesse mundo? Então, temos entre uma porção de citações, uma porção de versículos da Bíblia, onde ele mesmo responde. Ele diz assim: eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Outro, eu vim em nome do Pai. E vir em nome do Pai significa eu vim aqui para ser servo dele, para fazer aquilo que ele deseja. Outra, o que fala por própria conta, busca a sua própria glória. Opa, de novo está o legalismo aí, não? Mas quem busca a glória de quem o enviou é verdadeiro, e em seu coração não há iniquidade. Outra citação ainda, entendeu? Nada posso fazer por minha própria conta. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E a última, meu Pai nunca me deixou sozinho, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Então, daqui nós podemos concluir qual é que era, entendeu? Ou a mola central da vida de Cristo Jesus. O que ele estava aqui, entendeu, para fazer de forma primeira, entendeu? Ele veio aqui, entender, exatamente por causa que a sua vida estava centrada em Deus Pai. Ele estava aqui para lhe obedecer, para amá-lo incondicionalmente. E o seu incondicionalmente o levou à cruz, e ele não fugiu desta realidade. Ele não fugiu do sacrifício, porque ele de fato tinha temor ao Pai, e ele não queria de forma nenhuma fazer alguma coisa que fosse contrária à vontade do Pai. Então, se tinha alguém que diz assim, antes morrer do que pecar, esse de fato foi Jesus Cristo que nos deu aquele exemplo. No final da sua vida, ele disse exatamente isso: eu te glorifiquei na terra. E então, qual é que é a direção que aponta isto? Exatamente essa aqui. Nós concluímos que também nós fomos criados exatamente para esta finalidade, para glorificar o Pai. E nós sabemos que isso tem a ver com esvaziar-se do eu. Esta é precisamente a característica fundamental dos 144 mil. Então, nós devemos ter como norte de que aquilo que está escrito no livro de Apocalipse 14, versículo 1, que os 144 mil tem o nome dele escrito na testa, na sua fronte. Nós sabemos, entende, que esta daí é a realidade que vai dar aquele grande êxito à mensagem de 1888, fazendo com que possa se apresentar perante o universo um grupo extremamente grande de nossos irmãos, e nos quais Deus Pai pode apontar e dizer: eis os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Muito bem. E por que entende que eles têm essa característica? Exatamente porque Jesus Cristo está vivendo a vida dele nestes nossos irmãos. Aqui então diz assim: eu olhei, eis o Cordeiro estava de pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo o nome de seu Pai escrito nas suas testas. E ele, Ellen White explica, entende, que isso significa que Deus Pai é o centro dos seus pensamentos, das suas afeições e das suas ações. Então nós devemos sempre ter de andar marchando para este norte. E para isso, entende, que nós estamos vivendo, entende, ou seja, nós estamos, entende, nos ensaiando para viver por amor ao Pai, para que a gente possa ser uma daquelas testemunhas que ele está necessitando agora, que ele está sobre estas acusações, e nós sabemos que elas estão durando 6.000 anos, e nós gostaríamos muito de vê-las que elas
sejam anuladas bem rapidamente. Muito bem. Então, agora nós vamos usar uma ilustração. Essa ilustração, ela é trazida pelo pastor Jones, e nós já estivemos conversando com ela, mas nós gostaríamos de repeti-la, exatamente porque ela é extremamente valiosa, no sentido de nós compreendermos qual é que é o nosso papel na justificação pela fé, o que que nos compete e o que compete à divindade realizar. E então, essa ilustração, por ela ser extremamente clara, nós estamos então rememorando. Nós não conseguimos olhar diretamente para o Sol, porque se nós olharmos diretamente para o Sol sem nenhum tipo de aparelho, a nossa vista ela se torna assim obscurecida completamente. Porém, se nós tivermos um prisma e nós tivermos uma parede, nós podemos contemplá-lo e daí então nós vamos ver exatamente o arco-íris. Então, nós não podemos contemplar diretamente Deus Pai e continuar vivos. Essa também é uma outra realidade, além de que o Jones, então, ligou os pontos. Ele diz, então, o seguinte, ele acrescentou, justiça, desculpa, o Moisés escreveu, e acrescentou, não poderás ver a minha face, porque ninguém pode ver a minha face e viver. Então, esta é exatamente uma realidade. Nós não conseguimos ter capacidade para vermos o caráter de Deus Pai, a não ser que seja através de Jesus Cristo, que transformou-se nesse prisma da ilustração do pastor Jones. A fim de possibilitar que o contemplemos, admiremos, amemos e desejemos possuir em nós seu caráter, ele enviou exatamente seu Filho, e quando ele o revestiu com a natureza humana pecaminosa, ele a transformou naquilo que o Jones, então, fez a ilustração, como se fosse um prisma. E assim, nós olhando para Cristo, nós vemos a glória, o caráter do Pai. E, de fato, Jesus Cristo diz assim, quem me vê, me tem visto o Pai. As palavras que eu falo, não as falo por minha própria conta, mas meu Pai, que mora em mim, ele realiza as obras. E nós temos, então, a síntese que, ao contemplarmos Jesus, os seus feitos, o seu amor, a sua bondade, os seus ensinos, a sua firmeza de caráter, o que nós estamos vendo? Vendo exatamente e precisamente o nosso querido Pai Celestial, que ele estava se revelando através do seu Filho. E uma pergunta. Essa demonstração, então, de que Deus Pai possibilitou para a raça humana de enviar-nos Jesus Cristo, ela durou exatamente cerca de 33 anos. Mas o plano do nosso Deus era de que ela perdurasse por muito mais tempo, porque aqueles que ainda não tinham sido e aqueles também que estavam longe, também pudessem contemplar essa demonstração, o arco-íris exatamente projetado. Mas para isso precisavam fazer o quê? Eles precisavam então construir paredes para em cima delas proteger se projetar o arco-íris. E para as construí-las, o Espírito Santo então é que ficou encarregado desta missão. As paredes, elas não conseguem produzir de forma nenhuma esse belíssimo fenômeno. Seria um completo absurdo ter que uma parede agora quisesse ter a pretensão de ela, por si só, por suas próprias forças, produzir um arco-íris. Mas a gente lembra, entende, que sempre tem alguns que tentam, que eles estão sempre como enganados pelo inimigo de Deus, eles estão sempre querendo ser aquela parede que está procurando produzir por si próprio. Entende? E aqui então nós vemos, então, de novo, entende, essa figura daquelas coisas tristes que é as obras da lei, o legalismo, aquilo que são os trapos de imundície. É a tentativa da parede querer produzir ela mesma o arco-íris. Não, ela pode ser o local aonde o arco-íris se projeta. Nada mais, nada menos do que isso daí. E então, aqui nós temos uma figura, entende? Para que a gente possa sempre ter em mente exatamente qual é que é exatamente o nosso papel nesta obra de nós sermos fiéis a Deus, de sermos aquele, entende, que são os 144 mil. Lembramos-nos que Ellen White faz sempre a recomendação que nós devemos fazer orações para sermos desses 144 mil. Então, como para brilhar uma lâmpada, o que acontece na lâmpada que está agora nos iluminando? Ela recebe energia
de uma usina elétrica ou de um gerador. Assim também, nós recebemos do Pai o poder para obedecer. E nós sabemos onde reside este poder e também sabemos entender bem, com muita clareza, que o método de Jesus nos incita que nós busquemos a toda hora, em toda a tentação, recebermos esse poder para a gente continuar sendo fiel e leal ao nosso Deus. Então, uma lâmpada e tem a energia elétrica, mas a usina poderia dizer figurativamente para a lâmpada, olha, sem mim você não pode brilhar. E essa aí é exatamente aquilo que Jesus Cristo nos falou. Sem mim, nada vocês podem fazer. Muito bem. Assim sendo, a luz de seu amor passa pelo seu prisma e, ao ser projetada em nós, ela pode ser vista pelos que nos rodeiam, e exatamente isto é o Evangelho, segundo nós vamos ler logo em seguida o Wagner nos ensinando a respeito. Agora veja essa citação aqui do Espírito Profecia, que ela é extremamente valiosa, e ela é muito esclarecedora. Ela escreveu o seguinte: Jesus age através dos órgãos e faculdades deles, dos cristãos. Então, Jesus age através dos nossos órgãos, e os nossos principais órgãos quais são? É a nossa visão, a nossa audição, o nosso cérebro, todo aquilo que se compõe o nosso organismo, entende? Os nossos ouvidos, logicamente, entende? O nosso paladar. Então, Jesus age através dos órgãos e faculdades deles. Não são mais eles que vivem e agem, mas é Cristo que vive e age através deles. Esta é uma citação que a gente deveria ter sempre diante de nós, para que o ego não viesse querer assumir alguma glória daquilo que acontece ou de um feito quando a gente acerta. Jesus age através dos órgãos e faculdades deles. Não são mais eles que vivem e agem, mas é Cristo que vive e age através deles. Uma citação que ela me deixa bastante confortável e ela me encanta. Ela está exatamente no Testemunhos para o Ministro, página 215, porém, lamentavelmente, se depois alguém de vocês quiser olhar lá no livro da CPB, vai verificar que a tradução não está muito de acordo. Então, eu pus aí abaixo a citação em inglês, para aqueles que depois quiserem conferir, para ver se a tradução da CPB está correta, ou se essa aqui em cima, que nós acabamos de ler, é aquela que expressa exatamente o que Ellen White escreveu em inglês. Então, as toscas paredes, elas passam a ser enjesuizadas, isso é, possuídas por Cristo Jesus, e isso é tudo aquilo que nós de fato queremos, entendeu? Que Ele venha habitar em nós, mas não esporadicamente, continuamente. E nós sabemos que sempre que o inimigo de Deus quer afastar-nos de Cristo, ele vem com uma tentação, e se a gente cede a ele, obviamente, nós não podemos estar num ponto neutro. Num determinado instante, nós estamos sendo enjesuizados ou endemoniados. Nós não podemos ter, de forma nenhuma, uma posição neutra. Então, sempre que o inimigo vem, ele quer buzinar em nós para que nós façamos algo que viesse a ser ofensivo a Deus, exatamente ele está querendo a desalojar Jesus Cristo da nossa mente para ele, então, vir a habitá-la. E esta é uma realidade que foi expressa assim por Jesus Cristo. Eu neles e tu em mim. Eles estavam querendo falar, entende, que quando ele vem viver em nós, Deus Pai também vem viver em nós. E como é exatamente o Espírito Santo, aquele que nos leva a nós citarmos a palavra de Deus, para que ele venha viver, para que Jesus Cristo venha viver em nós. Quando então nós temos do trio celestial vivendo em nós, ele não está sozinho nunca. Nós sempre temos o trio celestial, por isso que Jesus Cristo disse que viremos a ele e nele faremos morada. Muito bem. Então, assim, nós sabemos do grande empenho dele. Se tem alguém que tem grande interesse que a gente seja vitoriosa, com toda a franqueza, é o trio celestial. E olha a promessa que nós vamos ler, e eles deixaram isso registrado na Bíblia para conforto nosso e também para a gente ver quem é, que é exatamente aquele que está torcendo muito para o nosso êxito. O trio celestial está lutando tenazmente
para que o arco-íris seja projetado nas suas paredes, e se isto acontecendo, para que ele seja visto e apreciado por todos, e não só os seres humanos, como também todos aqueles que estão lá nas alturas, de que aqueles que não vieram a ofender o nosso querido Deus e Pai. Olha só que tipo de promessa que está no livro de Isaías. Por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não me tranquilizarei, até que surja a sua justiça como luz e a sua salvação acenda como uma tocha. Então as nações, e essas nações aqui não são entre aquelas nações que são aqueles cento e tantos países que nós temos aqui, as nações que estão lá na parte celestial dos anjos e dos mundos não caídos. Então as nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória. Amém? Então isso daí é alguma coisa que nos deixa animados, porque a gente vê que a própria divindade está dizendo: eu não vou ficar tranquilo, eu não vou sossegar, até que não tenhamos sobre a face da terra aquele time de vitoriosos. E se nós colaborarmos, então, com esse sentido, eis que ele poderá nos incluir no meio deles. Mas se a gente fosse parafrasear aquilo que nós lemos, então, no livro de Isaías, no capítulo 61, nós poderíamos parafrasear assim: por amor da minha igreja, e a minha igreja exatamente é o movimento adventista, especificamente agora, sabendo entender que fora do movimento adventista existe uma porção de ovelhas que não são desse aprisco, mas ainda elas vão se tornar todas elas adventistas do sétimo dia antes da volta de Jesus. Por amor da minha igreja, não sossegarei até que o meu arco-íris seja plenamente projetado sobre ela. Então, tanto o mundo como o universo celestial terão o privilégio de contemplá-lo. E essa entende exatamente a máxima aspiração da humanidade. Nós, como seres humanos, não podemos ter um outro objetivo dele que possa superar a esse daqui. Muito bem. E, então é para isso que nós somos criados. Nós somos criados exatamente para ser um templo do Espírito Santo. Mas quando nós somos templo do Espírito Santo, como dissemos antes, o trio celestial estará habitando em nós. Então, qual seria então exatamente a nossa função nessa terra? Exatamente, nós fomos criados para sermos templos aonde a divindade deseja morar. E durante toda a eternidade, o que vai ser a nossa função? Exatamente sermos aqueles templos onde Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estarão vivendo em nós. Ao contemplarmos, então, um cristão, seus feitos, as suas atitudes, nós devemos estar longe de nós ao objetivo que nós queremos dizer que nós estamos vendo o cristão. Nós estamos vendo, se ele é um cristão, nós estamos vendo precisamente o Senhor Jesus Cristo espelhado, e ele pousa, que nem Ellen White fala, Jesus Cristo pousa para ser retratado em nós. E isso é aquilo que o livro de Gálatas 1, 16, 15, 16 diz. O apóstolo Paulo diz que antes dele ser criado, aprove a Deus Pai revelar seu Filho em mim, ele escreveu. E esse item exatamente é a nossa aspiração, que de fato Jesus Cristo venha a habitar em nós continuamente. Então, revelar o seu Filho em mim é exatamente o objetivo que a divindade tem em cada um de nós. E se ela faz a somatória de todos esses que têm esse desejo, eis que daí ela tem a sua igreja. Então, agora veja, entende aquilo que o Jones escreveu. Desculpa, o Wagner escreveu. Ele escreveu assim: o Evangelho é a revelação de Cristo nos homens. Então, sempre, o que é o Evangelho? Nós temos o Evangelho eterno para pregar, né? Assim, estamos completamente seguros de que o Evangelho é o tornar Cristo conhecido nos homens. Ou antes, não, o Evangelho é Cristo nos homens. Ele agora, então, ele diz mais, entende? Acrescentando mais esclarecimento. O anúncio do Evangelho, o anúncio dele, é o tornar conhecido aos homens a possibilidade de Cristo morar neles. Então, se nós fôssemos, então, fazer um estudo bíblico um pouco diferentes daqueles que têm sido aqueles tradicionais que a Igreja Adventista tem apresentado, nós deveríamos então ter isso aqui em mente, não? Que nós estamos fazendo todo o empenho para que aquela pessoa que está recebendo os estudos bíblicos, ela entenda
qual é que é a finalidade e qual é que é o propósito do nosso estudo. É exatamente tornar possível ou tornar conhecido ao estudante a possibilidade de Cristo morar neles. Ele ainda continua assim, e isso concorda com a declaração do anjo, que eles deveriam chamar o nome de Jesus Emanuel, que quer dizer Deus conosco, e também com a declaração do apóstolo de que o mistério de Deus, lembra? O mistério de Deus exatamente é Cristo manifesto na carne, entende? Isso daí, aquilo que o Jones então entendeu, um dos mensageiros de 1888, ele compreendeu perfeitamente o que é, entendeu, o Evangelho. Muito bem. E então vem a pergunta, entende? Porque antes nós estamos falando a respeito do dar-lhe glória, entende? Nós estamos de fato desejosos de dar-lhe glória. E então, se nós de fato estamos, nós devemos nos precaver contra um desvio que eventualmente o inimigo poderia colocar dentro das nossas mentes. Nós dar-lhe glória, sermos aquela parede, não significa exatamente nós sermos alguém, entende, que pratica o quietismo, seria, entende? Eu cito a palavra de Deus, Jesus Cristo vem viver em mim e está tudo feito. Sem o nosso esforço e sem o nosso empenho em que aquilo se torne realidade, ou que seja, combater exatamente a sugestão que o inimigo está nos trazendo. Então, nós nos devemos lembrar daquelas palavras de Jesus. Quando ele falava então a respeito de justiça, ele falou assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E aqueles que têm fome e sede de justiça, então significa que nós devemos usar todo o nosso empenho, tudo aquilo que Deus Pai já nos deu, no sentido de nós respondermos aos nossos anseios quando nós citamos a palavra de Deus. Significa, então, todo o nosso empenho no sentido de vencer o nosso ego, que é o nosso grande problema. Também significa, então, lutar como isso aqui, entendeu? É um pensamento de Ellen White. Ela falou assim que significa que nós devemos lutar como se a vitória dependesse exclusivamente de nós. Mas nós devemos orar como se ela dependesse exclusivamente de Deus. Se nós, então, temos esse tipo de princípio dentro da nossa ação, se essa, entendeu, é uma das molas, entendeu, que nos move, então nós, entendeu, nunca vamos estar junto com aqueles que praticam o quietismo, não? Muito bem. Agora, então, nós vamos trazer 2 exemplos de alguém, entende, que exatamente que deu glória a Deus, porque diz, temei a Deus e dá-lhe glória. O primeiro, entende, nós o temos, entende, é exatamente o de Jesus. Jesus, ele sabia perfeitamente o que ia acontecer nos dias finais da vida dele. Quando eles subiram lá em cima do Monte da Transfiguração, veio Moisés e veio Elias junto com Deus Pai, e eles estavam discorrendo exatamente do que ia acontecer a Jesus lá no final, e também eles estavam dando conforto a ele para que ele, com serenidade, viesse a suportar o peso da segunda morte, o peso de todos os nossos pecados, né? Então, ele sabia muito bem aquilo que ia acontecer com ele, e mesmo assim ele se expressou e disse assim: eis que a minha alma está turbada, e que direi? Livra-me desta hora, Pai? Não foi assim que ele falou. Ele disse assim: para isso é que eu vim, para esta hora. Glorifica o teu nome, ó Pai. E daí seguiu-se tudo, aquela prova, entender que nenhum ser humano, a não ser Jesus Cristo, entender, foi capaz ou vai suportar. Ele passou pelo Getsemane, suportou a segunda morte, ele suportou o peso dos pecados de todo mundo, ele passou por 6 julgamentos, escárnios, açoites, espinho, a cruz. Porém, aquilo que mais era dolorido para ele, mais penoso, era exatamente a separação do Pai. E em menos de 24 horas, seu coração não suportou e veio a se romper. Então, nós vemos entender alguém, entender que é o nosso mestre, o nosso exemplo e o nosso Salvador, que ele, diante de toda a circunstância, sabendo, entender que ele iria lá, entender, para a cruz, mas o problema não era grandemente a cruz, era a separação de Deus Pai. Mesmo assim, ele se sujeitou e disse a Deus Pai: glorifica o teu nome.
Muito bem, este é um exemplo dele, nós logicamente sabemos que é um exemplo extremamente excepcional, né? Mas aqui entendeu, nós temos um outro exemplo que é exatamente o Pedro. O Pedro foi dito para ele assim: olha, agora entenda, você, quando você era jovem, você fazia o que você bem entendia, né? Mas quando você ficar com mais idade, vai acontecer que eles vão ter de pegar você, e você vai ser sujeito à crucificação exatamente de cabeça para baixo, que não como ele pediu. E isso daí, o Pedro, mesmo sabendo disso, ele se manteve fiel a Deus até o final da sua vida. Então, lá nós temos um outro entende que soube, então, glorificar o Pai. Isso, então, nos dá uma ideia. O que significa aquelas palavras do primeiro anjo, né? Temei a Deus e dá-lhe glória. O que entende que nós deveríamos, então, saber, porque nós estamos, então, nos aproximando de uma hora, entende, onde essa tem uma dificuldade muito grande para aqueles que vão se alistar em ser leais a Deus. Nós sabemos, entende, que nós vamos passar por uma grande tristeza, uma grande decepção, e muitos daqueles entende, que hoje estão se alistando junto àqueles que são da terceira mensagem angélica, eles vão passar também por martírio, entende? Porque o nosso raciocínio é bem simples. Aqui na face da Terra, dizem os pesquisadores que passou alguma coisa perto de 150 bilhões de seres humanos viveram respirando aqui. Então, ainda que o caminho seja estreito e a porta também, ainda assim nós sabemos que milhares, bilhões, entende, eles vão estar lá na pátria celestial. Hoje nós estamos alguma coisa perto de 8 milhões, de 8 bilhões, e nós sabemos então que esta mensagem vai atingir pelo menos a nossa expectativa, se é assim, apenas de pensamento. Nós acreditamos entende, que nós vamos ter muitos milhões que vão aceitar essa mensagem e que vão se alistar, porque depois eu vou ler de onde no livro de Ezequiel, Deus Pai fala de um exército extremamente numeroso. Então nós sabemos entende, que nós vamos ter bastante, entende? E nós então também sabemos então, que como vai sobrar só 144 mil, e nós vemos entende, que Ellen White diversas vezes ela se refere aos 144 mil também como um número literal. Exatamente no dia da volta de Jesus, contou um por um de todos aqueles que forem transladados, que não vão passar pela morte e vão estar lá na pátria celestial, vai dar exatamente 144 mil. Então nós sabemos entende, que se só sobrou 144 mil, a quantidade enorme entende, que vai glorificar o Pai através da sua morte. Também uma forma que John Wesley entende, também padeceu, entende, o Jerônimo também padeceu, e tantos outros entende, que deram a vida e eles enfrentaram a morte, e assim eles glorificaram o nome do Pai. Então, quando nós lemos temei a Deus e dar-lhe glória, nós devemos ter entende, essas fotografias, entende? Para que banda entre que nós estamos caminhando, para que lado entre que nós estamos andando, sempre sabendo que nós vamos ter, em todas essas circunstâncias, a assistência da divindade. Então, nós, de forma nenhuma, se nós chegarmos numa hora dessas ali, nós devemos dizer, Pai, salva-me deles, mas antes devemos repetir o que Jesus Cristo disse, Pai, glorifica o teu nome, porque nós sabemos que se nós tivéssemos as informações que Deus Pai tem, nós iríamos escolher exatamente aquilo que Ele consentiu. Então, de forma nenhuma, nós devemos sair fora daquilo que o apóstolo escreveu. Uma hora ele escreveu, por tudo dai graça, mas logo depois ele também escreveu, em tudo dai graça. Então, esse entendeu o nosso norte para aquilo que nós queremos entender que aconteça na nossa vida. Muito bem. Então, a grande demonstração entende, que está agora por acontecer, de Deus Pai projetar o seu arco-íris em milhões e milhões dos nossos irmãos, ela está por acontecer e nós esperamos que ela aconteça ainda nos nossos dias. Então, em breve, o mundo inteiro verá um magnífico arco-íris projetado também nos 144 mil, mas também está projetado em todos os outros que passaram pelo martírio. E no livro do Apocalipse está anunciando exatamente essa realidade. Depois dessas coisas, vi outro anjo que descia do céu, que tinha grande poder. Qual é esse grande poder? Exatamente o da palavra de Deus.
E ele diz assim: a terra se iluminou com a sua glória, a glória de Jesus Cristo projetado nos seres humanos. Então nós devemos entender, saber entender e nos animar muito de que nós estamos bem próximos de se cumprir o livro de Ezequiel no capítulo 37, 10 a 14. E eu vou ler entender apenas uma partezinha, entendeu? Onde no versículo 10 está escrito assim: profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. Amém? Então quer dizer que a mensagem foi aceita. E nós sabemos que essa mensagem, segundo aquilo que o Jonas escreveu, é exatamente a chuva serôdia. Nós sabemos que a chuva serôdia é o Espírito Santo. Mas também nós poderíamos concluir de uma outra maneira. Ora, mas se por uma aventura alguém recebe o Espírito Santo, o que acontece nele? Ora, se alguém recebe o Espírito Santo, logicamente que Jesus Cristo está lá junto para viver, porque é impossível que um venha sem que o outro deixe de acompanhá-lo. E, logicamente, o Pai também está junto. Então, ele diz assim: e o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé. Se puseram em pé, teriam uma demonstração perante todo o universo, perante todos os seres humanos, de que, de fato, é possível viver sem nenhum tipo de ofensa ao nosso querido Deus e Pai. E aí, quem é que era esses aí? Quantos eram? A própria palavra diz um exército sobremodo numeroso. Então não pode ser só 144 mil, né? É um exército muito grande. Nós vamos agora ter milhões, não apenas 22 milhões que nós estamos agora. Agora nós vamos ter muitos milhões de seres que vão se entregar, dos nossos irmãos que vão se entregar totalmente a Cristo Jesus. Então, agora vem aquela parte que mais me deixa contente, porque nós, de vez em quando, poderíamos dizer o seguinte: mas que empreitada está diante da igreja, não? Que coisa difícil de que está diante de nós. Mas essas palavras aí que estão registradas no versículo 14, ela diz que não vamos ser nós que vamos fazer o trabalho. Olha como ele diz: então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e eu fiz. Então, nós sabemos que quem vai fazer toda esta façanha de revelar seu Filho perante todos os mundos não caídos e perante também seres humanos, ímpios ou não, vai ser exatamente Deus Pai, quando ele se serve exatamente dos seus instrumentos da forma como antes nós lemos, que é Jesus Cristo que age através das nossas órgãos. E nós então, nós podemos dizer assim, que nesta batalha, nessa dificuldade toda, nós estamos, logicamente, em boas mãos. Isso daí nos remete, então, a quê? Isso, então, nos remete a parábola do semeador. Eu não vou repetir a palavra do semeador, porque vocês todos conhecem ela de cor salteado, correto? Mas apenas para lembrar que ele tinha 4 tipos de terrenos e que a semente é a palavra de Deus. Então, a semente é a palavra de Deus que produz nesses terrenos. E como é que ela produz? Exatamente quando a gente enfrenta o inimigo de Deus, citando-a conforme foi o método de Cristo Jesus. E muito bem. Aqui nós temos, então, aquele terreno que é aquela semente que caiu à beira da estrada, a outra que caiu em lugares pedregosos, a outra que caiu entre os espinhos, e nós não esperamos que nós não venhamos nunca a entrar a ser deste tipo de terreno. Também lembramos que Ellen White fala que esses terrenos não são estáticos. Se um entender hoje ele pode se transformar num outro, entende? Se alguém tem alguma impressão de que é um desses terrenos, ele pode mudar para outro terreno. E também, se alguém hoje é um terreno bom, ele pode, lamentavelmente, ir para um terreno ruim. Basta entender que ele abandona a Deus e basta que ele deixe de fazer as suas orações, meditar sobre a Bíblia e deixar a sua espiritualidade esmorecer, e ele de terra boa, ele passa para uma terra dessas 3 que a gente não gosta de recomendar para ninguém. Mas existe também aquela terra boa. E aquela terra boa, aqui está então uma realidade que diz assim, que aquela terra boa, ela produziu a 30, a 60 e a 100 por 1. E aqui nós temos uma consideração, então. A terra era boa, a semente também era boa, e a produção diferenciada, mas aceitável. A terra era boa, a semente era boa, a produção é diferenciada, mas ela é aceitável. E por que ela é aceitável?
Vamos dizer, entender que nós tivéssemos, então, três, vamos buscar três desses, entender que vão com toda certeza estar lá na pátria celestial. Então, ouvimos que o próprio Jesus Cristo falou: estarás comigo lá no paraíso. E nós lembramos, quando Jesus Cristo falou isso, ele não falou só para o Demas, tá? Se um de nós tem fé nessas palavras, elas também se dirigem a nós, porque Jesus Cristo, quando disse, ele falou: o que eu digo a todos aqueles que tiverem interesse e que tivessem lido na palavra de Deus. Então, quando Jesus Cristo falou para o Dimas, ele não estava falando apenas só para o Dimas, e nós gostaríamos muito que essas palavras se alojassem dentro da nossa mente e que elas fossem aceitas como uma realidade para cada um de nós. Então, um foi o Dimas, outro foi o Lutero. O Ellen White fala que é o anjo do Lutero, está lá olhando no local onde o Lutero foi enterrado para lhe dar as boas-vindas na primeira ressurreição. E nós ficamos muito contentes. Bom, os terceiros são exatamente os 144 mil. Então, se nós temos então que o Dimas pudesse ser um daqueles que figurativamente estivesse sendo boa terra, que produzia 30 por 1, nós temos o Lutero, que poderia ser então alguém que produzia 60 por 1. Por quê? Porque o Lutero teve mais conhecimento, teve mais oportunidade que o ladrão na cruz. O ladrão na cruz, coitado, ele aceitou Jesus Cristo lá como Salvador, ele teve a grande promessa, mas ele não tinha tanta informação, também não teve tanta oportunidade de fazer as coisas. Muito embora eu gostaria muito de estar no lugar dele, porque só o exemplo dele, o que depois ele ganhou de almas, não. Foi o Zaguintre que fez bastante trabalho missionário, foi exatamente também o Dimas, não? O seu exemplo. Ele foi um daqueles que naquela hora de tristeza para Cristo Jesus, de abandono, ele foi um daqueles que deu grande alegria ao nosso Salvador naquela hora que ele estava lá sozinho e sofrendo terrivelmente a separação com Deus Pai. Muito bem. E agora, então, nós temos 144 mil, que esse, então, está escrito que eles não dá 100 por 1. Tá? Então, o que é que nós podemos, então, concluir disso daqui, desse 30, 60 e assim? Todos eles tiveram a aprovação de Deus. Então, todos eles vão estar lá na pátria celestial. Então, a produção esta de 30, 60 e assim, ela tem a ver com a salvação? Precisamos pensar bem, entender a respeito, antes de nós dizermos que sim. Você lembra que existe um livro de Zacarias, aquele que falou assim, que estava lá na pátria celestial, nem sabia que Jesus Cristo tinha passado pela cruz, e ele pediu assim para Jesus: que feridas são essas que estão nas tuas mãos? E Jesus Cristo deu entender aquele tipo de resposta, e nós todos sabemos qual é. Então, nós vemos entender que a produção não está tanto ligada com a produção. Ela está mais ligada com a oportunidade e aquilo que a pessoa fez. Então, nós não devemos olhar para alguém que não conhece isso, não conhece aquilo, e dizer de que ele estaria entre os perdidos. E também nós não devemos, de forma nenhuma, dizer que para alguém ser salvo, ele precisa conhecer assim, 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 ou estar assim, 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 porque nós sempre sabemos que nessa escada sempre vai existir um degrau a mais. Muito bem. Então, essa produção, ela tem antes a ver com sermos as testemunhas que Deus Pai está necessitando. Nós devemos ter diante da nossa mente exatamente essa verdade. Ellen White escreve, e eu fiquei muito contente no dia que eu li isso daí, que ela diz que os 144 mil, eles não estavam muito, eles não estavam tão, não era a salvação, estar lá na paz celestial, que era o objetivo de que eles estavam lutando contra o ego. Não. O pai deles tinha sido ofendido e eles agora estavam lutando com unha e dente para que aquelas acusações fossem anuladas. Este aí é exatamente o motivo que deve nos levar a nós buscarmos trazer o nosso ego em rédea curta, e nós sabemos que através da palavra de Deus há esta possibilidade disso acontecer. Então, em breve, nós vamos ver a grande demonstração de Deus Pai. Ele vai projetar o seu arco-íris em milhões e milhões de paredes, não? E onde é provável que esta demonstração tenha início? Considere junto comigo a seguir. Deus Pai está próximo de fazer essa grande demonstração. Mas onde é provável que tenha início esta demonstração? Muito bem. Deixa eu pedir, então, assim, eu creio que vocês tenham
tem já entender esse tipo de informação e apenas entender, vou então traduzir aquilo que você já pensa, tá? Em que continente o adventismo é mais forte hoje? Devo pensar? Em que continente o adventismo é mais forte? Na Europa? Não, nós vemos entender que na Europa está difícil, né? Entendeu? O povo lá entender, está se esquecendo de Deus e nós temos alguns irmãos que estão lá, entendeu? Que eles ficam escandalizados, mesmo dentro do movimento adventista lá. O outro, entende? A América do Norte também está passando muito mal. Eles têm muito dinheiro, entende? Mas eles estão lá, entende? Numa situação muito triste. A Ásia também, a Ásia não, a África também não, então sobrou a América do Sul. Entende? América do Sul, e dentro da América do Sul, alguém já entende, falou, entende, qual é que é o país onde o adventismo é mais forte? Exatamente esse daqui. E nós, então, estamos contentes de ver que nós estamos nesse país onde é bem provável que nós estejamos, então, no país onde terá início o esperado reavivamento. Então, nós, que aqui estamos hoje, nós estamos, então, podendo ser atores nesta obra maravilhosa de vermos aquele grande movimento que vai encher o coração, vai encher de alegria o coração do nosso Pai, e ele pode ter início exatamente no nosso país. Muito bem. E o que é necessário para que haja essa estupenda demonstração nas paredes? Aquela palavrinha aí, tá? Perseguição. Enquanto nós não estivermos sob perseguição, significa que nós ainda não estamos marchando dentro do trilho que Deus Pai gostaria de que nós estivéssemos andando. E para ver a perseguição, o que é preciso entender para que alguém seja perseguido? Ora, para que alguém seja perseguido, precisa ser vitória sobre o ego. Se não tiver vitória sobre o ego, então nós estamos na mão do inimigo, para que é que ele vai querer nos perseguir? Ele só vai nos perseguir se nós estivermos saindo fora do controle dele. Aí ele acende o seu sinal de alerta e ele parte por cima de nós. Muito bem. Quem é que fala a respeito disso? Exatamente Ellen White. Ela escreveu assim: então os crentes virão a ser um só coração, uma só mente, e o Senhor tornará a sua palavra poderosa na terra. Eu tenho certeza que vocês gostaram disso, né? O Senhor tornará a sua palavra poderosa na terra. Isso significa que o método de Jesus, ele vai entrar na mente dos nossos irmãos, ele vai ser praticado e o céu todo ele vai vibrar de alegria com relação a isso. Ele diz assim, então os crentes virão a ter um só coração, uma só mente, o Senhor tornará a sua palavra poderosa na terra. Agora que vem. Então Satanás será despertado e suscitará a mais cruel perseguição. Então, se alguém dizer para um de nós de pedir assim, o que é que vem antes, entendeu? Grande isto, grande aquilo, quando é que sai o decreto dominical? Antes disso, antes daquilo. Então, nós sabemos. Primeiro vem a vitória sobre o pecado. Primeiro vai se formar um grande exército. Quando se formar esse grande exército, aí então Satanás se despertará e suscitará a mais cruel perseguição, e nós sabemos que ela começa exatamente com aquele decreto que nós chamamos de decreto dominical. Agora veja outra citação do Espírito Profecia. O Senhor permitiu ao inimigo da verdade fazer decidido esforço contra o sábado. E o Senhor permitiu ao inimigo da verdade fazer decidido esforço contra o sábado. Agora veja, é desígnio seu, do nosso Deus, despertar por esse meio o interesse decidido naquela questão, que é um teste para os últimos dias, ou seja, entende? O que é que Deus Pai então está fazendo? Entende? Ele está permitindo que haja toda essa movimentação a favor do decreto dominical, exatamente para isso. Isso abrirá o caminho a que a terceira mensagem angélica seja proclamada com poder. Então, nós sabemos perfeitamente que nós não devemos, de forma nenhuma, querer se assustar com isto, entende? Porque exatamente é um desígnio de Deus, entende? Que surge o tal do decreto dominical, muito embora nós devemos, entende? Logicamente, estar sempre alertando as pessoas com relação ao que significa isto para a humanidade. Então, ele diz, é desígnio seu despertar por esse meio interesse decidido pela questão, que é um teste para os últimos dias.
Isso abrirá a porta, isso abrirá o caminho a que a terceira mensagem angélica seja proclamada com poder. Então eu vou entender agora, então, ele usar uma ilustração. Você imagina que alguém tivesse recebido o encargo de iluminar uma fazenda, digamos, de 1000 aqueles, grandinho, não? Então o que é que ele tinha que fazer, entendeu, para iluminar uma fazenda de 1000 aqueles? Ele deveria, logicamente, instalar postes, ele deveria instalar, ligar todos os fios de luz, né? Fazer os soquetes, botar as lâmpadas e tudo, mas ainda assim estaria tudo escuro, correto? Aí agora, o que ele faz? Ele vai lá e liga a chave. O ligar a chave nessa ilustração exatamente é isso daí, o decreto dominical. A partir da hora que saiu o decreto dominical, o movimento adventista, os guardadores do sábado, eles vão ter uma importância que nenhum de nós é capaz de sonhar. Então, esta aí é exatamente a ilustração do que é, que seria, entende? Para iluminar a fazenda, a gente faz isto, mas se não liga a chave, não funciona. Mas o decreto dominical, então, exatamente ele faz isso, e exatamente isso, entende, aquilo que Ellen White escreveu no 1888, matérias que nós lemos há 2 segundos atrás. Então, para ver essa grande demonstração, é necessário que venha a perseguição. Muito embora, logicamente, nós não devemos provocá-la, né? Nós não devemos querer, gostar de morder a própria língua, né? Muito bom. Então, a nossa alegria reside exatamente nesse fato. Nós estamos pressentindo que vai acontecer ainda na nossa geração, isso mesmo, que todo mundo vai ficar pronto, entendeu? Está tudo pronto. Então, nós devemos, então, também fazer essa pergunta para nós. E eu estou pronto? Olha o que Ellen White fala. Ellen White nos diz exatamente essa parte aqui, com isso, então, nós encerramos, tá? Ellen White nos diz assim que se alguém está com a consciência limpa, está pronto, está preparado. E nós não devemos olhar, para esta realidade de estar pronto, porque nós vemos, que nós temos mais isto para vencer, mais aquilo para vencer, mais aquilo para vencer. Não. Nós sabemos que na escala da perfeição, nós sempre vamos ter um degrau a mais para subir. E quando nós estivermos lá na paz celestial, nós sempre vamos ter essa escada com um degrau a mais para subir. Então, se a nossa consciência está limpa, e nós devemos manter a nossa consciência limpa constantemente, e ali nós podemos, então, colocar a nossa segurança em Cristo Jesus, e se o Espírito Santo não tem nada a nos acusar aqui, agora, ele também não vai ter nada para nos acusar na hora do juízo. Amém? Então, era assim, entender a nossa palestra de hoje, aquilo que nós gostaríamos, então, de dividir com os irmãos. Nós esperamos, entender, que estes conselhos de Espírito e Profecia, eles possam permanecer em nós, de tal maneira, entender, que nós possamos ser daqueles que Deus Pai possa dizer que nós estamos de acordo e que nós estamos correspondendo com os anseios e com os objetivos pelo qual Ele nos criou. Amém? Então vamos fazer a nossa oração final. Pai nosso querido Deus, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, pelo plano que nosso Deus tem, e também queremos te agradecer porque, pela graça de Deus, o Senhor nos incluiu no seu plano, de um dia estarmos contigo lá na pátria celestial, e de que agora nós possamos ser os teus instrumentos através dos quais Jesus Cristo possa viver em nós, de sorte que nós possamos ser aquelas testemunhas que tanto nosso querido Deus está desejoso de nos ver. Pedimos também que o nosso querido Pai esteja com todos aqueles que estão aqui conosco, também com todos aqueles que ainda vão ouvir essa live, e possibilita, Pai, também que nós possamos progredir mais e mais no conhecimento do Espírito de Profecia, no conhecimento da Tua vontade, e que nós possamos mais nos aproximar de Cristo Jesus. Possibilita, Senhor Deus, que essa realidade se torne fiel, e que sejamos nós entre aqueles que lhes sejam uma fonte de alegria. Em nome de Cristo Jesus. Amém.